Esteve em Brasília o presidente estadual do PSDB, Luciano Nunes. Participou de um encontro nacional tucano, encontro nacional do PSDB. Na pauta, Sávia, discutiu-se, por exemplo, como é que fica o futuro, lideranças do partido que possam conduzir a sigla em eleições até nacionais no futuro, não? Olha, a gente fica mapeando aqui os políticos que vêm para Brasília, porque nesse momento há muita discussão sobre mudanças de comando de partidos, né? E essas discussões, Joelson, acontecem na capital federal com os presidentes nacionais. Luciano Nunes, que comanda o partido junto com aquele grupo que era muito próximo, que esteve na gestão do ex-prefeito Firmino Filho, Fernando Said, uma parte desse grupo, porque outra parte a gente sabe que está junto, até mesmo no governo, Rafael Fonteles, exemplo, o secretário de Planejamento, Washington Bonfim, mas uma parte significativa desse grupo esteve em Brasília buscando essa articulação junto com Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que é a maior liderança do PSDB hoje. O partido perdeu, de certa forma, força na última eleição, mas a legenda em Teresina, esse número 45, como o meu colega Elivaldo Barbosa gosta de falar, uma grife, né, o que representa o 45, que o teresinense, por tantos anos, votou, apertou nesses dois números, está sendo disputado. Eu conversei com uma fonte do PSDB tradicional, histórico, que disse o seguinte: Sávia, essa ida do Luciano aqui a Brasília teve um objetivo, o objetivo de segurar o partido. E aí eu questionei, mas quem está tentando tomar o PSDB de vocês, desse grupo? E aí a minha fonte respondeu: olha, não sei, mas estão tentando buscar. E aí, entre os nomes citados, essa fonte falou: olha, pode ser que o ex-prefeito, ex-candidato ao governo, Silvio Mendes, comande o PSDB. Né? Então, assim, há outros grupos. A gente sabe que tem uma ala do Palácio Karnak que está muito interessada também no PSDB. O fato é que o partido é importante, é um player, é um jogador importante nessa eleição de Teresina, e há um esforço desse grupo em dizer que tem condições de tornar o PSDB novamente competitivo nessa disputa municipal. Então, é interessante observar essa movimentação e esse esforço do PSDB em continuar sendo detentor aí desse capital político eleitoral, Joelson. Bom, a Paula Sampaio conversou com o Luciano Nunes a respeito desse encontro, da importância das discussões dentro do PSDB, Paula. Joelson, como a Sávia bem destacou, o PSDB é visto aqui em Teresina, à vistas das eleições de 2024, como uma grife. E essa federação que está sendo desenhada como Podemos abre espaço, inclusive, para outros grupos pleitearem o comando do partido aqui no estado. Eu conversei com o presidente do PSDB, Luciano Nunes, e ele garantiu que a relação com o Diretório Nacional é sólido e não acredita em nenhuma mudança na direção dessa federação que deve se estabelecer aqui nos próximos meses. Vamos acompanhar. A conversa com a direção nacional é justamente no apoio, né, a uma candidatura própria do PSDB à Prefeitura de Teresina no ano de 2024. Né? A reafirmação disso por parte da Executiva Nacional e a manifestação de apoio para esse projeto que interessa ao projeto nacional do PSDB. Eu fui provocado internamente pelo partido e coloquei o meu nome à disposição. Meu nome segue à disposição do partido. Muito embora eu defenda que esse nome, essa definição de nome deve ocorrer só no ano de 2024. Antes disso, nós temos que nos debruçarmos sobre os problemas que a cidade enfrenta. E há também uma questão, não é, Paula, que é essas constantes falas sobre possibilidades de aproximação com o Partido dos Trabalhadores, entre PSDB. O Luciano Nunes falou sobre esse assunto? Sim, ele descartou, inclusive, quase completamente. Como em política a gente não pode falar nunca, mas Luciano Nunes afirma que por questões de compatibilidade não é possível essa aliança com o PT. Vamos ver. Nunca existiu essa conversa de aliança com o PT, até porque o PT tem um projeto de lançar candidato próprio, né? E o PSDB tem o seu projeto também de lançar uma candidatura. O que foi dito é que o adversário nosso, o adversário do PSDB hoje é
o doutor Pessoa, é o republicano do doutor Pessoa. Então, se abre conversa, há possibilidade de se conversar com todas as outras forças, desde que haja compatibilidade nos projetos, né? No caso do Partido dos Trabalhadores, eles têm uma pré-candidatura, eles devem ter candidato próprio e o PSDB também deve ter. Então, não vejo possibilidade de uma conversa no sentido de aliança. Vamos então lá, começando com Elivaldo Barbosa. Estamos falando de uma possibilidade de aliança sepultada diante dos planos do PSDB, Elivaldo? Sepultada é muito forte essa expressão para se falar em política, porém é pouco provável que ocorra. O ex-deputado Luciano Nunes conhece bem essa relação, PT, PSDB. Houve momentos mesmo de gestões tucanas em Teresina muito próximas de administrações petistas no Palácio de Karnak, parcerias administrativas funcionando muito bem. Agora daí, e já foram até aliados no passado, em 1998, em eleição estadual. Agora, para a situação atual, os dois partidos, eles têm o que une os dois, exatamente a oposição ao prefeito doutor Pessoa. Então, é um fator que une. Então, isso torna possível uma aliança. Por que não? Agora, é claro que eles têm bem nítida a ideia de lançar candidaturas próprias. O PSDB com Luciano Nunes, ou atraindo Silvio Mendes para o partido, e ele sendo o candidato, ou uma outra alternativa, e o PT da mesma forma. O PT está muito focado em lançar um candidato próprio ou construir uma frente com os partidos que hoje integram a base governista. Agora, é claro que o andar da carruagem é que será determinante para saber o que farão PSDB e PT na eleição do próximo ano em Teresina. Paula, o presidente da sigla, parecia convicto, né? Da possibilidade de uma candidatura própria em 2024 e, portanto, de um afastamento do PT. Sim, inclusive, esse foi o direcionamento repassado pelo Diretório Nacional, hoje comandado pelo governador Eduardo Leite. Inclusive, o Luciano também explicou para a gente nessa entrevista, Joelson, que com repercussões dessa federação com o Podemos, o PSDB e o Podemos vão utilizar critérios bastante objetivos para definir como é que vai se estabelecer essa liderança, ou seja, a presidência da federação que deve levar esse grupo para a base, para a oposição, que é inclusive a criação de grupos de governança. Vão ser levados em conta ali o desempenho nas eleições passadas, bancada, no caso do PSDB, de vereador. Então, acredito que a informação principal é essa. O PSDB espera esse alinhamento com o Diretório Nacional para manter o comando do partido do Ninho Tucano aqui no Piauí. Que às vezes a aliança, o ideal é que os dois ganhem, né? Os dois partidos ganhem. Ou os dois ou três, todos os partidos saiam ganhando numa aliança. É a aliança perfeita, ideal. Mas tem aliança também em que só um tem vantagem e tem também aliança em que os dois perdem. Bom, Sávia, deixa eu falar com você. Nós estamos diante dessa fala do presidente Luciano Nunes, descartando aí a ideia de frente ampla que foi apresentada por Fábio Novo ontem aqui no Jornal do Piauí. Ele fala por uma ala do PSDB. Hoje o PSDB ele tem vários representantes, né? Por exemplo, um nome forte no PSDB que defende exatamente o contrário de Luciano Nunes é Fernando Said, ex-secretário de governo, de comunicação de Firmino Filho. Então, assim, é o ponto de vista dele, porque ele é o pré-candidato atual, né? Então, a partir do momento em que ele admite uma aliança com o PT, ele está praticamente retirando a candidatura dele, porque o PT hoje se articula também para ter candidatura própria. O que eu vejo é que o fato de ele ter necessitado vir a Brasília para defender esse espólio e a manutenção do comando do PSDB mostra justamente que o PSDB está com um risco muito grande de mudar de comando no Piauí. Se tem esse movimento e se esse movimento está acontecendo por cima, como eu ouvi, ou seja, aqui por Brasília, é porque há outros atores políticos que estão aí trazendo tudo o que podem em prol do argumento de mudar o comando do partido. E o pano de fundo, eu acho que a gente pode ter isso como um indício, é a federação com o Podemos. Quem está no comando do Podemos, Fábio Abreu, que é um aliado do governador Rafael Fonteles. Então, acho que esse é um dos caminhos para a gente poder enxergar o que está acontecendo com o PSDB. Não acho que essa reunião tenha batido o martelo a respeito de que o PSDB vai ficar na eleição de 2024 com o atual grupo. Eu acho que fica
por enquanto. Não vai ter uma mudança imediata, mas está em questão. É algo que a gente deve acompanhar aí nos próximos meses, até pelo menos até o segundo semestre. É interessante ter isso no radar, Joelson. Muito bem, Sávia. Olha, eu não sei se eu estou enxergando bem ou mal, mas me parece que sobre o seu ombro direito, vejo ali à distância Deltan Dallagnol. Não sei se estou com impressão. Seria ele? O próprio? É ele aqui atrás, é isso. Deltan Dallagnol. Aliás, eles têm falado, ele, vamos lembrar, fez parte da Operação Lava Jato, né? Que entrou de volta nas evidências, Sávia, depois dessa repercussão da operação envolvendo o PCC. Exatamente. Ontem, inclusive, a gente teve o pronunciamento no plenário do Senado, do senador Sérgio Moro, que foi uma das vítimas dessa facção criminosa que se organizou para fazer sequestro, tentativa de homicídio, extorsão contra servidores públicos, políticos que estavam ligados a ações de repressão ao crime organizado. Sérgio Moro foi ministro da Justiça de Jair Bolsonaro e, enquanto ministro da Justiça, mexeu em todo o sistema, fez transferências de líderes dessas facções criminosas, também sobre o regime de visitas. Então, tudo isso gerou esse descontentamento e a consequência foi a Polícia Federal ter agido de uma maneira muito célere, se antecipando ao crime que estava sendo articulado para acontecer e realmente desbaratando toda essa quadrilha, essa articulação. Agora, na fala do Sérgio Moro ontem aqui no Senado, ele disse, né, que já sabia, já tinha sido informado pela polícia, a Polícia Legislativa aqui do Congresso também já estava atuando para fortalecer a segurança dele. Agora ele propôs um projeto de lei para endurecer as penas de pessoas envolvidas em articulações criminosas contra autoridades públicas, né? Então, é um projeto que envolve diretamente aquilo que foi colocado, Joelson, para o Sérgio Moro como vítima.